Boa noite a todos, né? Como eu costumo falar, é um prazer enorme estar aqui na frente aqui, né, para falar sobre a palavra de Deus, né? E vai ser uma mensagem um pouco diferente do que eu costumo passar, né? Eu costumo sempre passar mensagens assim mais duras, né? Mas hoje Deus preparou uma mensagem diferente, né? Como eu falei, eu tenho várias pregações lá prontas, né? E sempre fico na dúvida, né? Qual pregação escolher, né? Eu sempre oro a Deus e sempre tem uma se destaca ali, né? Tenho certeza que é Deus conversando comigo, né? E escolhendo a mensagem, né? Para passar, né? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 8. Página 1060. 1061. Mil e sessenta e um. Amém? Amém. Todos nós sabemos, né? Que a gente viu recentemente, né? O terremoto que teve lá não só na Venezuela, né? Tá mais na mídia Venezuela porque foi o mais forte que teve, né? Teve muitos mortos e tudo, mas foram vários lugares do mundo, né? Que tiveram terremotos, né? Aqui no Brasil já tem alguns lugares lá do norte que já tá tendo enchentes e tudo, né? A gente percebe na nossa vida também várias dificuldades, várias lutas, né? Cada um aqui está travando uma luta individual, né? Eu não sei, não tenho como saber que luta qualquer um de vocês esteja passando, mas eu tenho certeza que vocês estão passando por alguma luta, né? Aqui em Romanos 8, versículo 31, aqui com a palavra de Deus aberta, né? Vamos orar mais uma vez pedindo orientação, né? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui com Tua palavra aberta, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento, Senhor, para que possamos entender Tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor fale através de mim, Senhor. Que tudo que eu venha falar aqui seja inspirado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Eu te peço também que eternize essas palavras em nossos corações, Senhor, para que possamos ter conforto nas tribulações, Senhor. É isso que eu te peço, com a certeza que já recebi, em nome de Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui no versículo 31, né? Diz assim, né? Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, né? A gente lê esses versículos aqui, né? Dá até um pouco de aflição, né? Tanta coisa, principalmente o versículo 36 aqui, né? A gente analisa aqui, a gente fica até um pouco aflito, né? Com tantas coisas ruins, né? A gente sabe que nessa vida aqui a gente passa por tribulação, passa por luta, vergonhas, acusações,
São várias e várias tribulações. Se eu fosse citar aqui, a gente ficaria a noite toda aqui, né? Mas no versículo 37, diz assim, né? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E agora já vem um alívio, né? Os primeiros versículos a gente fica um pouco aflito, né? Mas do versículo 37 aí até o 39 já nos dá um alívio, né? Todos nós sabemos aqui, creio que todos conhecem João 3,16, né? O versículo muito falado e querido, né? Todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, né? Jesus se fez carne, nasceu aqui nesse mundo para pagar um preço que ele não precisava pagar. Ele não pecou. Ele veio na terra, viveu como humano aqui, nunca pecou. Mas por amor a nós, ele sofreu a morte, né? Sobre ele foram postos todos os nossos pecados. Em nós já não há nenhuma acusação, né? Aqueles que creem em Jesus e seguem fielmente ele, né? Permanecem nele, já não tem acusação, né? Agora vem a pergunta, né? A gente não sofre acusação, mas por que a gente sofre? Será que Deus não está conosco aqui nessa terra? A gente olha tanta maldade, né? Um momentinho que a gente pega um celular ou liga um jornal, raramente é uma coisa boa que acontece, né? É só tragédia, só desgraça acontecendo nesse mundo. Só coisas ruins, né? E tudo, notícias mesmo que a gente olha, a gente pensa que não vai se surpreender, né? E cada vez que a gente liga a televisão, assiste uma notícia no celular, a gente vê que parece que as coisas pioram cada dia mais, né? Hoje mesmo eu tô falando sobre isso, eu liguei lá no Juca, uma mãe pegou o filho recém-nascido e enrolou num saco, numa caixa e jogou fora. Quando encontraram estava morto. Aqui na Bahia. Isso é um caso de vários e vários, até piores que esse, né? Que acontece, né? Recentemente também até comentei, tinha um filho de 21 anos que estava planejando matar a mãe, envenenada, por causa da namorada, a namorada estava induzindo ele a matar e tudo, né? A gente pensa que Deus nos abandonou, tanta maldade, né? Será que ele nos alertou sobre isso? Que a gente teria essas tribulações na nossa vida, né? Aí em João 16, 33, João 16, 33, página 1012. (16, 33), né? Acho que vocês conhecem também esse versículo, né? Que diz assim, né? 16, 33. Falei essas coisas, é Jesus falando aqui. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém. A gente analisa, né? Jesus nasceu, se fez carne, nasceu, viveu os 33 anos aqui como humano, né? Mas em nenhum momento ele pecou. E mesmo assim ele sofreu. E nós pecadores? Se Jesus que veio não pecou e sofreu, que vê aí os relatos na Bíblia, né? Que quem já assistiu filmes e tudo, tenho certeza que todos aqui assistiram Paixão de Cristo, né? Ouviu alguma cena, a gente vê o tanto que ele sofreu ali na crucificação, né? Se ele sofreu, e nós pecadores? Será que também não iríamos sofrer? Mas no finalzinho aqui do versículo ele fala, né? Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Cristo é o vencedor. O louvor aqui que a gente estava
escutando aqui, né? Fala que na batalha contra o mal, né, Cristo é o grande vencedor. Ele não vai vencer, ele já venceu na cruz. Ele venceu na cruz há 2000 anos atrás, né? Mas, anteriormente aqui no versículo, ele fala bem assim, ó. No mundo, vocês passam por aflições. Não é talvez vão passar. Não é talvez você vai passar, se você for mais bonito ou mais feio, ou mais alto ou mais baixo, vai passar. Não. Afirma que vocês passam por aflições. Tenho certeza que cada um aqui passa por uma luta, passa por uma aflição, tem uma dificuldade na vida, na caminhada com Deus, tem alguma coisinha ali. Eu não sei. Cada um de vocês aí sabe. Cada um de vocês aí sabe a dificuldade que vocês passam, né? E todos. Fora outras dificuldades também, né? Mas Jesus termina falando, né? Eu venci o mundo, né? A gente tem que permanecer nele, né? Porque ele é a videira, né? E quando ele fala aqui que eu venci o mundo, ele não está mandando a gente vencer o mundo, não. Que nós sozinhos não conseguimos. A gente não consegue vencer o mundo, não. A gente olha tanta tragédia aí e tudo. A gente não consegue vencer o mundo, a gente não consegue mudar o mundo, né? Mas, quando Jesus fala sobre a videira, né? Ele fala essa parábola, né? Da videira, né? Ele fala que ele é a verdadeira videira, né? E que se nós permanecermos nele, nós podemos passar por qualquer coisa aqui nessa terra, aflição, medo, sofrimento físico, sofrimento psicológico e tudo, torturas, quando a gente vai analisar a história mesmo, a gente vê o dos apóstolos, né? O tanto que eles sofreram, né? Mas ele fala que ele venceu o mundo. Se a gente permanecer no mundo, a gente vai vencer através dele, né? Aqui em Isaías, né? A gente não vai ler agora não, queria contar uma ilustração, né? No meio de tantas ilustrações, né? Que eu estava em dúvida até qual ilustração trazia, né? Mas me veio a de José, né? Do Egito aqui, né? Todos aqui conhecem, né? José do Egito. Já viram a história, né? Não sei se Valtenho ali já ouviu dizer. Já ouviu a história de José? Enfim, é uma história bastante conhecida ali de sofrimento, né? Se a gente for analisar, José ali, né? Teve um sonho ali, Deus revelou ele em sonho, né? Um sonho ali que os irmãos iam se reverenciar a ele, né? E tudo. José era o filho querido ali, né? Os irmãos tinham ciúme dele, né? É o que fizeram os irmãos dele. Jogaram ele no poço. Cogitaram matar ele. Depois, por causa de um irmão lá, não mataram. Decidiram vender ele como escravo. Lá no Egito, estava passando uma caravana. Eles venderam o José como um escravo. Chegando lá, como escravo, e sofreu injustiça. Lá, a mulher deu em cima dele lá, ele se saindo da mulher, a mulher dando em cima a esposa do não sei nem se é centurião o nome não é centurião não, tipo um governante lá, alguém da alta patente lá, né, que tinha confiança dele, né, mas a mulher dando em cima dele, ele sem querer, a mulher pegou e fez uma falsa acusação, né, para ele, né, dizendo que ele tinha tentado pegar ela à força, né, e tudo. E foi preso injustamente, passou alguns anos na cadeia lá, né? Vocês depois leem a história aí, vocês vão perceber que depois, se eu não me engano, foi o copeiro e o padeiro que foram presos também, né? E tiveram um sonho lá na cadeia, ele foi com a sabedoria que Deus tinha dado a ele, né? Com o auxílio de Deus ali, ele interpretou os sonhos, né? Do padeiro e do copeiro, né? O sonho que ele interpretou ali aconteceu. Deus tinha revelado para José, aconteceu. E um desses que foram presos, o copeiro ou o padeiro, não lembro ao certo qual que conseguiu sair da cadeia. Um foi morto, o outro saiu. Depois de creio, 2 anos,
O governador teve um sonho lá que não conseguiu decifrar, né? E tudo, né? Aí esse que tinha saído, que estava na presença do rei, lembrou de José. José já tinha, ó, um tempão na cadeia, que ele foi preso injustamente. Ele não tinha cometido nenhum crime, nada do tipo, né? Tinha sido preso injustamente. Aí depois de alguns anos, esse que José tinha interpretado o sonho, lembra de José e fala com o governador, né? Com o governador não, com o faraó, né? Que José sabia interpretar sonho. Aí José sai da cadeia, interpreta o sonho, e depois de vários episódios, José se torna o segundo do reino, né? A gente vê depois. Agora, da parte que ele teve o sonho na infância, mais ou menos com 17 anos, até ele se tornar ali o governador, ele se tornou governador ali do Egito, né? O segundo de todo o Egito ali, né? Foram 13 anos. 13 anos sofrendo. Desde dos irmãos dele que tentaram matar, jogaram ele no poço, depois venderam como escravo, depois ele foi preso injustamente. Depois de tudo isso, foram 13 anos até ele tá bem, né? Estava como um governador lá, né? E a gente analisa no relato aqui de José que em nenhum momento ele praguejou contra Deus. Ele confiava em Deus, tinha fé que Deus tinha algo na vida dele, né? E no final de tudo, que está lá em Gênesis 50, Gênesis 50, 20, página 52. Amém? 52. Amém. Aqui depois que a gente sabe da história lá de José, né? Que naquela época teve 7 anos de fartura, né? E 7 anos de seca, né? E ali todos da região ali iam ao Egito buscar alimento. Depois vocês leem essa história, tem muitos ensinamentos, né? Aqui é ele encontrando os irmãos, né? Ele falando para os irmãos aqui no final, aqui, né? Que diz assim, né? No versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora. Que se conserve a vida de muita gente, né? Ele poderia passar a vida reclamando, passar a vida sendo amargo e tudo, mas a gente vê no relato ali que em nenhum momento José duvidou de Deus. E como eu pedi para vocês abrirem a Bíblia em Isaías, né? Página 675. Isaías 43. 665. 75. Isso, Isaías 674 na realidade. Amém? Amém. Que diz assim, né? É o qual? 43? 43, versículo 2. Amém. Que diz assim, né? Se você passar pelas águas... Quando? Isso. Não tá se, tá? Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quem tá falando isso aqui? Deus. Deus falando conosco. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergerão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará.
as chamas não o atingirão. A gente percebe aqui que nessa passagem aqui que Deus fala conosco, né? Ele não fala se passar pelas águas, se passar pelo fogo, se passar pela tribulação. Ele afirma que iremos passar em algum momento. Mas Ele estará conosco. Ele estará conosco. Significa que nossa vida aqui na Terra vai ser só desgraça, só coisa ruim? Não, longe disso. Ele está falando aqui, nos alertando que em algum momento nós iremos passar. Eu tenho certeza aqui, que eu já falei, que alguns de vocês já passaram por situações ruins, estão passando e ainda vão passar. Infelizmente, aqui nessa Terra, né? Como eu falei, é maldade, o amor de muitos esfriando, né? A gente não vê nada de bom nesse mundo assim. No noticiário a gente vê tanta tragédia e tudo, né? Mas Deus não nos abandonou. Prova disso foi que Ele veio há 2000 anos atrás e morreu por nós, né? E pagou o preço, né? Agora, aqui em Salmos 46, versículo 1. Página 527. né? É uma passagem para nos acalmar, né? Apesar de tudo, de todas as tribulações, né? Diz assim, Salmos 46, versículo 1, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus está conosco em todos os momentos, né? Nós sabemos que, apesar das tribulações que nós passamos aqui na Terra, Deus não nos abandona. Em nenhum momento Ele disse que seria fácil, em nenhum momento Ele disse que seria um mar de flores, né? Um mar de rosas, né? Mas Ele disse que estaria conosco. E lá em João 16:33, como nós lemos, né? Jesus falou que nesse mundo teremos aflições, mas tenham bom ânimo, né? Que Ele venceu o mundo, né? E em Apocalipse, né? 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4. Amém. Página 1176, né? Amém. Quando analisamos a vinda de Jesus aqui, Ele veio para morrer aqui, a gente analisa nos evangelhos ali, a gente presencia muitos milagres, né? E tudo, Jesus curando. João, em um momento ali, fala que se fosse testificar, se fosse registrar todos os milagres, todas as coisas que Jesus fez na terra aqui, papel no mundo não conseguiria conter, né, as palavras, né, que Jesus fez muito mais milagres do que está registrado aqui, né. Foi um resumo ali, né, ele fez tantos e tantos milagres, a gente vê ali os milagres, os principais ali, assim, podemos dizer, né, grande destaque, né, ele ressuscitou a filha de Jairo, né, e que tinha acabado um pouco tempo de morrido ali, ele ressuscitou e tudo. E depois ele ressuscitou Lázaro, né? Depois de 4 dias, né? Morto, né? Ele ressuscitou, né? Que quando eu falei esses dias, que depois de 3 dias você já começa a feder, né? O corpo já começa a se decompor, né? E Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, né? Mas curou cegos, curou coxos, curou leprosos, né? Mas essas pessoas depois morreram. Pode não ter sido pela doença ali da lepra, pode não ter morrido cegos, mas morreram, né? E tudo. Porque ali não era
o bem definitivo, né? Que Deus planejou para cada um de nós, né? Aqui em Apocalipse 21, o versículo 4, nos mostra aqui, né, que fala sobre o novo céu e a nova terra, né? Que diz assim, né? O versículo 4, né? E diz: enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A gente analisa, como eu falei, nos milagres de Jesus, nada ali foi definitivo, né? Ali os milagres que ele fez ali não foram definitivos. Lázaro morreu depois de velhice, a Bíblia não nos relata, né? Ou os enfermos lá que ele curou morreu, né? Mas depois, na segunda vinda, quando ele vir, não é se ele vai vir, não é quando ele vir, porque ele falou que foi, mas iria voltar. Hoje ele nos dá a oportunidade para a gente participar disso de que está descrito aqui em Apocalipse 21, né? Versículo 21 e 22. Isso aqui está disponível para nós, para cada um de nós aqui. Apesar de nós sofrermos aqui nessa terra, e afirma que com certeza que ninguém sofreu como os apóstolos sofreram, né? Todo mundo aqui veio para cá com sua Bíblia na mão, ninguém foi apedrejado, ninguém foi esfaqueado, nem nada do tipo preso. Eles lá, a gente analisa ali, os apóstolos ali, né? E tantos outros, né? Que morrem, a gente vê em alguns países aí que é proibido e tudo, e já está matando. Na realidade, nunca deixaram de matar, né? Que a mídia não divulga tanto, né? Mas recentemente, em 2015, se eu não me engano, mataram, se eu não me engano, 22 numa praia, colocaram lá e filmaram ainda decapitando, né? E deram chance deles saírem vivos. Mas o que é que fizeram? Pediram para eles negarem Jesus. Daqueles 22 ali, tinha 21 cristãos. Tinha um lá que não seguia a religião ali, não era cristão. Depois dos 21 morrerem, serem decapitados, porque não negou Jesus, o 22º falou, quando perguntaram para ele: vai negar Jesus? Ele pegou e falou: não, eu sirvo o mesmo Deus que eles. Porque você vê, presenciar a pessoa escolher ser morta ali, para não negar Jesus, ele foi e escolheu. Ali eu digo ali, quem morreu ali? Foram eles, os 22, ou os que mataram ali? Os que mataram. Porque aqueles 22 ali que não negaram Jesus, vai estar aqui, está descrito aqui em Apocalipse 21, 22. Vai viver eternamente. Eternamente. Não vai viver 10, 20, 30, 80 anos com tanta tribulação, tanta coisa ruim. Você está andando, você toma uma topada, uma dor. Não vai ter dor. Aqui em Apocalipse 21, 4 está falando. Não haverá dor, não haverá morte, não haverá pranto, sem tristeza. A situação que tu contou aí, Léo, condiz com que o versículo de Romanos 8:36 nos diz, né? João 8:36. É o que você leu de início aí. Romanos, né? Por amor a ti somos entregues à morte. Isso aí. Então, por amor a Deus, eles Romanos 8, né? Nos fala que nada vai nos separar. Satanás pode se personificar em nossa frente, ele não vai conseguir separar nós do amor de Deus. Ou ele pode tentar fazer qualquer coisa, ele não consegue nos separar do amor de Deus. Ele não consegue. Jesus já pagou o preço por cada um de nós aqui. E nós sabemos que todos nós aqui temos oportunidade ainda. A porta da graça ainda não foi fechada. Todo mundo tem a oportunidade de viver eternamente em uma terra, novos céus e nova terra, que não tem dor, não tem tristeza, não tem rancor, não tem ódio. A perfeição que Deus criou e a perfeição que Deus sempre quis para o ser humano, né? Nós sabemos que o pecado entrou nessa terra aqui, né? Acabou com os planos de Deus, né? E Deus, eu costumo falar que Deus poderia ter acabado com tudo e criado tudo de novo. Ele é Deus.
Ele pode, ele tem poder para isso. Mas ele preferiu, por amor a nós, se fazer de carne, viver aqui e morrer por nós para pagar nosso preço. Para pagar o preço, porque o salário do pecado é a morte. E ele morreu por cada um de nós. Foi esse preço que ele pagou. Ainda dando a liberdade de escolher, né? Se queremos seguir a Deus, servir a Deus ou não. O livre-arbítrio, né? Mesmo quando Satanás escolheu pecar, se rebelou e trouxe 1/3 dos anjos para a terra, né? Para a terra, Deus em nenhum momento obrigou o ser humano, proibiu Satanás de conversar com o ser humano ou de influenciar de certa forma, porque ele criou nós livres. Ele nos criou livres. Nós temos o direito de escolha. Muitas tem um ditado aí que muitas falam, tu só tem tua vida. Tu não tem nada, tu só tem tua vida. Esse ditado está errado. Nem a vida é nossa. Nós não temos vida aqui. Isso que eu tenho aqui em mim não é minha vida, não. A gente sabe que o que está aqui dentro de nós é o fôlego de vida que Deus me deu. E Deus deu a cada um de nós aqui. A única coisa que nós temos aqui é a escolha. Nada mais. Só a escolha, né? Eu não sei o que cada um de vocês estão passando, né? Não sei que tribulação, não sei qual a dificuldade que você está passando, né? Mas tenha certeza de uma coisa. Nada consegue separar você do amor de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, né? E que possamos escolher, né? Estar perto de Jesus, que possamos permanecer em Cristo, né? Todos os dias de nossa vida até a volta dele, né? Deus possa nos abençoar e nos dar a noite abençoada. Amém. Oremos, né? Vamos ficar de pé para fazer a oração. Oremos, né? Querido e grandioso Deus, obrigado, Senhor, por esse alimento, Senhor, que o Senhor nos deu hoje aqui, Senhor. Te agradeço, Senhor, por cada um aqui presente, Senhor. Amém. Eu te peço que o Senhor eternize essas palavras em nossos corações, Senhor. Que ao passarmos pelas aflições deste mundo, Senhor, possamos permanecer em Ti, Senhor. Amém. Pois o Senhor venceu esse mundo, Senhor. O Senhor já nos deu a liberdade, Senhor. E agora só nos resta escolher, Senhor. Só nos resta escolher estar contigo, Senhor. Só nos resta escolher estar aos teus pés, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui. Te peço que o Senhor abençoe os familiares de cada um aqui, cada família aqui representada. E te peço também, Senhor, que o Senhor possa restaurar nossa saúde espiritual, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente em nossa vida, Senhor. E que possamos escolher abrir a porta de nosso coração, Senhor, para o Senhor entrar, Senhor. Te peço que o Senhor possa se fazer presente em nossa vida para que as pessoas possam enxergar o Senhor em nossa vida, Senhor. Que através de nós as pessoas possam ver a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas misericórdias, Senhor. Te peço que o Senhor nos abençoe e nos dê um restante de noite em Tua santa presença. É isso que eu te peço com a certeza de que já recebi. Em nome e por amor de Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.